Agora nós vamos começar a resolução da lista de movimento circular. Vamos começar com a questão 1. Durante a apresentação de uma esquadrilha da fumaça, um dos aviões descreve uma trajetória circular representada na figura. Bom, o avião está descendo na trajetória. Ao passar pelo ponto mais baixo, a força que o assento do avião exerce sobre o piloto. Muito bem. Vamos traçar as forças que estão atuando nesse piloto. Então nós temos a força-peso, que é uma interação com a Terra. A reação da força-peso está no centro da Terra. E nós temos a força normal, que é trocada com assento. Habitualmente, se esse cara tivesse num movimento retilíneo e mais nenhuma força vertical estivesse atuando, a normal teria o mesmo módulo do peso. Mas ele está no movimento circular. Se ele está no movimento circular, o módulo da normal é maior do que o peso, para que ele consiga fazer essa circunferência e tenha uma resultante centrípeta. De maneira que a resultante centrípeta, que é a resultante das forças que estão atuando aí para o centro, vai ser a normal menos o peso. Aqui é o módulo dela. Então, a força que o assento do avião exerce sobre o piloto é a normal. Ela é maior que o peso e direcionada para o centro. Maior que o peso, resposta bola. Eu vou fazer mais duas questões, depois eu oriento as questões teóricas. Tem uma sequência de questões teóricas agora. A questão 3, ela é uma questão de eletromagnetismo. Ela envolve um movimento circular, mas é eletromagnetismo. Então vamos dar uma lembradinha aqui de algumas coisas. Uma carga positiva percorre uma trajetória circular com velocidade constante no sentido anti-horário, sob a ação de um campo magnético uniforme. Veja a figura abaixo. Qual é a direção desse campo magnético? Certo? Então o que nós temos aqui é o seguinte. No eletromagnetismo nós temos duas regras. Uma chamada regra da mão direita. Na regra da mão direita, o dedão aponta para a corrente elétrica, né? E os outros dedos apontam para o campo magnético. Corrente elétrica, campo magnético. Essa daqui, por exemplo, ela serve para você identificar o campo magnético produzido por um fio. Então, um fio percorrido por corrente, você acompanha o dedão aqui com o I, e os outros dedos eles vão girar em torno do fio dessa maneira aqui, ó. Então produzem um campo magnético nessa direção e sentido. A outra regra é a regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda ela tem essa característica aqui, ó. Indicador apontando para um lado. Aí você tem um dedão apontando para o outro lado aqui. É difícil fazer o desenho. E o dedo do meio aqui. Mais ou menos assim. Ficou meio esquisito, mas tudo bem. Cada dedo representa uma grandeza aqui, ó. Então aqui é a força magnética, campo magnético e velocidade. Então essa é a regra da mão esquerda. Então se uma partícula positiva com essa velocidade submetida nesse campo, ela vai ter a ação dessa força. O que está acontecendo com esse elétron é que ele está girando dessa maneira aqui. Então existe uma força direcionada aqui, ó. Então aplicando a regra da mão esquerda, então você teria que colocar o dedo aqui. Vamos pegar aqui o seguinte: FBV. O V vai estar para cá, o F para dentro da circunferência. Fazendo a regra vai dar o meu indicador ele vai entrar no papel. Então eu falaria que o campo magnético está entrando no papel, usando essa regra. Só que o elétron ele é uma carga negativa. Se ele é uma carga negativa, você inverte o vetor de campo ou o vetor que você estiver achando. Então eu apliquei a regra e achei um campo magnético entrando no papel. Como ele é uma carga negativa, o campo magnético está
saindo do papel. B. Então esse teste fica com a resposta perpendicular apontando para fora da página. Só que ele não faz parte da matéria dessa lista, né? Ele saiu acidental aí nessa lista. Então, se você quiser deixar ele para depois, nós vamos ter uma lista mais para frente de magnetismo. Vamos para a questão 6. Para uma partícula em movimento circular e uniforme, é incorreto. Cuidado quando ele fala incorreto. No MCU, a aceleração é zero. Já está incorreta. Porque no MCU ele tem a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v² pelo raio. E ela aponta sempre para o centro da trajetória. E ela faz mudar a direção da velocidade. Então vamos ver aqui. Ó. A letra B. O módulo da força que atua na partícula é proporcional ao quadrado da velocidade. Correto. Porque resultante é massa vezes aceleração. Então, resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, que vai ficar essa expressão. Isso está correto. A força que atua na partícula é dirigida para o centro. Correto, ela acompanha a aceleração. A aceleração em cada ponto é perpendicular à velocidade. Correto. E a velocidade é perpendicular ao raio da circunferência. Correto também. Então, todas estão corretas. A resposta é errada, a letra A. Então, semelhante à questão 1 e à questão 6, porque a questão 3 ela estava deslocada, nós temos a 2, a 4, a 5 e a 18. Agora nós vamos fazer a questão 12. A questão 12 é uma questão de acoplamento por engrenagem. Então vamos lá, são duas rodas dentadas que estão girando uma ao lado da outra. A primeira tem um raio 1 igual a 0,1 metro. E a segunda tem um raio 2 igual a 0,3 metros. Sabe-se que não há escorregamento entre as polias. A polia 1 gira com uma frequência 1 de 600 Hz. Quanto vale a frequência da polia 2? Quando você tem acoplamento por engrenagem, a saída desse tipo de problema é que a velocidade 1 é igual a velocidade 2. Aí você substitui por ômega-r. Ômega 1 raio 1, ômega 2 raio 2. Mais o ômega 2πf. 2πf1 raio 1, 2πf2 raio 2. Corta o 2π. Frequência 1 é 600 vezes 0,1 é igual a frequência 2 vezes 0,3. A frequência 2 vai dar 200 Hz. Essa é a frequência que a polia 2 gira, 200 Hz, resposta B. Semelhante a esse 12 de acoplamento, nós temos o 13, o 14, o 19 e o 20. Agora nós vamos fazer a 15. A 15 vamos ver aqui. Com finalidade de destacar a rapidez de uma serra circular, um folheto ressalta uma notação confusa ao explicar que a máquina, muito rápida, gira com uma velocidade de 13.000 RPM. De fato, a informação dada é a frequência da máquina e não sua velocidade. Então, 13.000 RPM é a frequência. O folheto ficaria correto e coerente se ressaltasse a velocidade angular da máquina, que em radianos por segundo seria quanto? Bom, primeiro passo. Você tem a frequência em RPM. Então você divide por 60 para ficar em Hertz. Então a frequência vai ficar 13.000 sobre 60 Hz. Eu vou só simplificar um zerinho. Essa é a frequência. A velocidade angular é 2πf. Então a velocidade angular, 2 vezes
O π ele pediu para considerar 3 e a frequência 1.300 dividido por 6. Eu simplifico 2 vezes 3 com 6 e tiro que a velocidade angular 1.300 radianos por segundo. Parti da frequência, transformei para hertz, não resolvi a conta, porque eu vou simplificar depois, e apliquei a equação de velocidade angular, dando resposta letra A. Semelhante ao 15, nós temos aí o 8, o 11, o 16 e o 10. 8, 11, 16 e 10. Vamos lá, questão 17. Duas partículas A e B descrevem movimentos circulares uniformes no mesmo sentido, sobre circunferências concêntricas com períodos iguais a TA. TA igual a 15 segundos, TB igual a 10 segundos. Para que as partículas retornem à configuração inicial, qual o menor número de voltas de cada uma? Como o tempo é pequeno, não compensa usar a equação. É só você fazer a seguinte sequência. No tempo 0, elas estão aqui. Vamos pegar no tempo 15. No tempo 15, a A deu uma volta. Então, a A deu uma volta. Ela vai estar aqui. A B vai ter dado uma volta e meia, porque ela gasta 10 segundos, então ela vai estar aqui. Essa é a B. Se você pegar mais 15 segundos, a A vai dar mais uma volta e vai estar aqui. E a B vai dar mais uma volta e meia e vai estar aqui também. Então elas se encontram. Elas se encontram após a A ter percorrido 2 voltas e a B ter percorrido 3 voltas. É uma maneira mais simples de trabalhar com esse teste, onde você foge da equação. A2, AB3, resposta E. Beleza, essa foi a resolução da lista de movimento circular.